Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Guilherme Oliveira do canal Giga Oliveira. Então pessoas, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre algo que realmente eu sou megamente, completamente apaixonado. E que eu fiz isso por um bom tempo da minha vida. Eu estou falando de teatro, sim, teatro. Eu vivi quase 5 anos da minha vida trabalhando e fazendo teatro. Eu acho que foi a melhor fase da minha vida. Foi a fase que eu acho que eu fui o mais feliz. Foi a fase que tudo parecia fazer sentido para mim. Claro que agora é também uma época muito feliz. Essa época que eu tô aqui no YouTube com vocês. Então, pessoas, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Como foi, como que eu comecei a trabalhar. E se faltar alguma coisa, quem sabe eu faço um segundo vídeo. E se vocês gostarem, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhar ele com as pessoas que vocês gostam, para vocês me seguirem nas minhas redes sociais também, para vocês com certeza estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para estar recebendo as notificações do meu vídeo quando eu postar. Então, vamos falar um pouquinho do teatro, o que foi, o que não foi e qual foi a minha vivência nele, que afinal esse é o tema do vídeo, teatro. Então, pessoas, eu comecei o teatro foi em março de 2008, acho que foi março de 2008. É que assim, na minha cidade é uma cidade bem pequena, é uma cidade que assim, digamos que você não tem muito acesso ao teatro, você não tem muito acesso à cultura em si, mas ela tem um teatro italiano padrão na cidade, que é o Teatro Alfredo Sigvall. Só que assim, eu sempre tive o sonho de ser ator e trabalhar com arte, no caso. Só que, digamos que pela cidade ser pequena, por eu não ter muito conhecimento, eu achava que eu teria que sair da cidade ou alguma coisa do gênero para estar exercendo a função de teatro, sendo ator na verdade, né? Exercendo a função de teatro, eu acho que nem existe, para ser ator. Só que não necessitou, porque assim, em janeiro de 2008, passou na TV local assim: Teatro Alfredo Sigvall abre inscrições para oficinas de teatro gratuitas. Eu, como não tinha muitas condições na época, eu falei, não, eu vou fazer, e deu pra bola. Fui até o teatro, fui fazer minha inscrição, fui lá, fiz tudo bonitinho. Na época eu acho que eu deveria ter uns 14, 15 anos, mais ou menos, por aí. Aí cheguei lá no teatro, fiz a inscrição, a mulher disse, ó, tal dia de março, tu vem, porque eu não lembro a data exata, e eu só lembro que era uma sexta-feira à tarde que vai ser o seu curso de teatro. Beleza, até aí tudo bem. Chegando no teatro, na data marcada, na sexta-feira, a mulher me inscreveu para o teatro infantil. Não que tenha algum problema de eu ter feito teatro infantil, só que eu tinha meus 14, 15 anos, era um pouquinho alto, e todo mundo que fazia o teatro infantil eram crianças pequenas, literalmente. Eu acho que no máximo deveriam ter, no máximo, estourando 11 para 12 anos, por aí. Então, de certa forma, eu estava completamente deslocado. E foi ali que o meu primeiro contato com a Caroline Brunoni, que foi a minha diretora e me ajudou e muito em toda a minha trajetória dentro do teatro. Eu devo muita coisa a ela, pelos ensinamentos, pelos trabalhos, principalmente por eu conseguir trabalhar na área. Foi graças à ajuda dela, porque foi através dela que eu consegui isso. Mas isso eu vou explicando no decorrer do vídeo, né? Que eu tô pulando partes e partes e não tá ficando legal. Mas vamos lá. Aí eu cheguei lá, me senti deslocado, fiz a primeira aula, aquela coisa toda. Aí a Carol, no final da aula, disse assim, Gui, ou na verdade ela falou Guilherme, que nós não tínhamos intimidades ainda. Ela falou, Guilherme, eu vi que você é adulto, tá mais pro teatro adulto, então venha à noite fazer teatro. Passa pra turma da noite. Falei, beleza, tudo legal. Só que eu não sabia que pros iniciantes era na terça-feira à noite, não na segunda. Aí eu vi o nome Caroline Brunoni e fui lá na segunda-feira fazer aula de teatro. Chegando lá, era nível 2. Pessoal que já estava fazendo em 2007 e que migrou para 2008.
Aí, beleza. Aí era a Carol me explicou que não podia ficar na aula, aquela coisa toda, mas que eu poderia assistir aquela aula em si. Só que eu gostei da forma que a Carol trabalha, eu gostei do jeito que ela explicava. E assim, né, quando você chega no teatro, literalmente você pensa que teatro é televisão. Você tem a imagem deturbada que teatro é televisão. E não tem absolutamente quase nada a ver. Porque teatro você tem que ficar de frente, no máximo de perfil, para fazer as cenas. E na televisão você fica de costas, você fica deitado, você dorme, você faz de tudo um pouco. E teatro não, teatro é frente ou perfil, porque as pessoas têm que te enxergar. Você não fica de costas, é muito difícil você ver um espetáculo que a pessoa fique de costas para o público, porque o nosso público está na frente. Então, aí já começa a diferença e tudo. Porque eu achei que eu ia chegar no teatro e já ia bater texto, já ia ensaiar cena, já ia fazer sem passar por todo o processo do que é ser ator, dos jogos corporais, jogos de expressão e toda a linha que abrange o teatro e a atuação em si. Mas aí, como era nível 2, eles na segunda-feira, e ele já estava nessa parte de ler textos e tudo mais, então eu queria, literalmente, eu queria já estar no nível 2 sem sequer ter feito o nível 1, sem sequer ter noção ainda do que é essa atuação. Ter a imagem, como eu falei, deturbada, que teatro é televisão. Aí fui lá, fiz a aula, gostei e tudo. Só que eu queria voltar. Só que daí a Carol falou, não, tu vem na terça, porque na terça é pro pessoal iniciante, que nunca fez teatro, aquela coisa toda que eu faria com a Kênia, que também me ajudou e muito em construções. Ela me deu personagens bons, ela confiou muita coisa em mim na época que eu fazia teatro. Então eu devo muito a essas duas, porque assim, meu, sem palavras para falar de como foi grandioso o trabalho com elas. Aí eu comecei a fazer com a Kênia, gostei também da Kênia, mas como eu falei, é iniciante. Então no início você não tem, como é que eu posso dizer, você não fala no teatro, você não conversa no teatro. As primeiras partes é jogo de expressão, sem fala, cenas de improviso. Tu começa daí fazendo blá 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 blá, que é o blá blá blá, para depois você falar uma palavra, para depois você começar a fazer a cena em si, de falar, de interpretar, de fazer sketches, aquela coisa toda. Até aí, beleza. Eu fui falar a minha primeira palavra quase 6 meses depois de ter começado. Tudo bem, tudo bacana. Aí eu queria continuar na segunda, mas eu também queria ir na terça. Então eu comecei a ir nas aulas da Carol aleatoriamente. Tipo, deixa eu assistir a aula, nananã. Teve uma vez que eu levei a minha irmã mais velha, pra ir comigo fazer o teatro. E inventei pra Carol, Carol, a minha irmã, ela quer fazer teatro, mas ela não pode, ela só pode ir na segunda-feira, e ela não queria vir sozinha, e daí ela pediu pra mim vir com ela, aquela coisa toda, e a Carol acabou deixando eu ficar. A minha irmã fez uma aula, as outras aulas todas fui eu que fiz. Aí foi insistindo, até que a Carol me deixou ficar, e eu fazia aula na segunda, fazia aula na terça, e trabalhava com as duas, e amava isso. Passando-se um tempo de teatro, quando eu já estava mais entrosado com o grupo, aquela coisa toda, a Carol, ela tem um espetáculo que dura até hoje, uma personagem muito icônica da nossa região, que falava sobre os italianos, os descendentes italianos, que é da região onde eu morava, de Erval e Joaçaba, que era a Zefa. E daí tinha a Tárcia, que era uma dela, que era feita pela Dai, que também é uma excelente pessoa, que eu gosto bastante. Só que quem dirigia as duas era a Kênia. As duas já trabalhavam com esse espetáculo há um ano. Beleza, aí foi. Aí a Kênia, elas precisavam fazer alguns espetáculos fora da cidade e a Kênia, ela não podia acompanhar. A Kênia fazia a sonoplastia e a iluminação. Aí a Carol e a Kênia resolveram chamar eu e o Rodrigo, que hoje mora em Curitiba, que também foi uma grande pessoa que passou pela minha vida,
que, tipo, devo muitos trabalhos a ele também, tipo, o Prof. Pimpolho, que eu já vou chegar neles, fiz com o Rodrigo. Então, aí ela chamou nós dois, eu comecei fazendo a iluminação e o Rodrigo fazendo a sonoplastia, coordenando a hora que solta a música, a hora que sobe, a hora que desce, aonde acende, onde apaga e todo o esquema de luz. Aí começamos nós 4 a viajar, ali eu comecei a trabalhar com o teatro, a ganhar um dinheiro com o teatro, e isso para mim foi gratificante, porque era tudo que eu queria, era o teatro, era viver daquilo. Então para mim, eu podia estar no teatro 10 horas da noite, meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã, virar a noite dentro do teatro, para mim era maravilhoso, porque aquilo era o meu mundo, sempre foi o meu mundo, foi o teatro. Então eu podia, como eu falei, eu vivia lá dentro, aquilo me fazia bem, aquilo me fazia feliz de verdade. Aí a gente começou a fazer, eu ainda nunca tinha me apresentado em nada no teatro, nunca tinha feito uma apresentação, nada. Isso já era uns 4, 5 meses por aí. Aí eu resolvi fazer. Aí na minha cidade teve uma 24 horas de cultura. A faculdade da minha cidade, de Joaçaba, ia fazer 24 horas de cultura dentro do teatro. Ou seja, ia ser 24 horas com vários tipos de apresentações, com cenas, com música, com tudo que é tipo de cultura, de arte, por 24 horas. Convidaram o pessoal do teatro para fazer, o pessoal que fazia teatro. Aí eu falei, Kênia, posso fazer? Eu quero muito fazer. E a Kênia me autorizou a fazer. Aí fui eu e a Nicole, uma grande amiga minha, que hoje em dia não tenho mais contato, mas fui eu e a Nicole fazer a introdução, fazer a cena, no caso, né? Aí a gente foi e eu imaginei uma cena, um tiro, uma briga pela arma, coisas assim, porque, como eu falei, eu ainda tinha muito a mente deturbada de teatro, de que teatro era televisão. Aí fiz, só que assim, eu imaginei a cena sem fala. Aí eu expliquei pra Kênia e tal. Aí a Kênia falou, então vai pra casa, faz um texto em cima dessa tua cena e me traz que a gente vai apresentar. Beleza, a gente ensaiou, eu fiz o texto. Só que chegando no dia, o texto, eu vou admitir, o texto era uma bosta. Realmente, o texto era uma bosta. E a Kênia disse, não, esse texto não dá pra nós subir ali. Daí a Kênia rabiscou em cima e fez um novo texto. Isso faltava meia hora pra gente subir no palco. Eu tive que decorar. Aquilo, acho que pra mim foi uma das maiores aventuras, foi aquilo. Minha primeira apresentação, eu ter que decorar em cima e ir pro palco. E aí foi, tipo, eu me tremi todo pra fazer uma cena de 5 minutos. Eu me tremi todo. Mas saiu, foi magnífico. Daí no outro dia também tinha mais uma outra apresentação, que daí era diferente dessa. E foi maravilhoso. E ali começou a minha trajetória dentro do teatro. Aí eu fiz alguns espetáculos com a Kênia. Ensaiei alguns espetáculos. Ensaiei o Avarento. Eu ensaiei com a gente. Eu acho que a gente nunca chegou a apresentar, mas eu fiz um bom ensaio do Avarento. Eu insisti tanto que eu queria fazer essa peça, que a Kênia acabou me autorizando a fazer. Também, eu sou persistente nas coisas, às vezes eu sou até chato com as coisas quando eu quero, mas acabam saindo legal. Aí eu fiz, aí passou-se esse primeiro ano, a gente fez a apresentação no final de ano de sketch, aquela coisa toda, e foi maravilhoso. Eu trabalhava com a Carol, quando ela tinha peças para fora do Zé Fitars, aquela coisa toda. Ingressamos no segundo ano, e aí tínhamos o festival, ia acontecer o primeiro festival de teatro de Joaçaba, e a gente queria participar, assim, porque ali eu vivi, acho que 5 ou 6 dias, eu não lembro direito. Literalmente eu vivi teatro, eu respirei teatro, eu respirei arte 24 horas. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, eu voltava para casa 1, 2 da manhã,
e ficava o dia inteiro ali fazendo oficinas com a Carol, com a Kênia, com outros professores que vinham de Curitiba, fazendo, tipo, vivendo aquilo, vendo apresentações. É claro que a gente acabou apresentando alguns espetáculos. Eu apresentei, nessa época, eu apresentei o Pluft, Fantasminha, né? Eu fazia o Tio Gerúndio, porque na verdade quem fazia o Tio Gerúndio era o Rodrigo, não era eu. Só como era o teatro infantil, para fazer a inscrição tinha que ser pessoas que poderiam se caracterizar no teatro infantil, até menos de 18 anos. Eu na época eu tinha, então eu participei no lugar do Rodrigo. Fiz o Tio Gerúndio no espetáculo. E foi maravilhoso, admito que foi bem maravilhoso. Eu gostei bastante, foi acho que a primeira vez que eu apresentei uma peça do início ao fim, de verdade. Então foi bom, foi bom. Aí passou-se, aí eu também, a Carol convidou eu e o Rodrigo que a gente ia fazer sonoplastia e iluminação para ela, pra gente estar fazendo 2 personagens para fazer a abertura. Era o Prof e o Pimpolho que eu falei antes para vocês. Aí o Prof e o Pimpolho era uma coisa assim, o Prof ele queria se apresentar, o sonho dele era ser apresentador, ele era quase um Silvio Santos da vida, e o Pimpolho ele era um pouquinho introvertido, mas ele demonstrava muito carinho pelo professor. Era uma relação, digamos assim, bem, eu não encontro palavras para dizer, mas de boa. Mas foi assim, bacana. Até vou deixar as fotos aqui do Prof e do Pimpolho, porque assim, o Pimpolho ele usava roupas extravagantes, aquela coisa toda, mas ele não falava, ele tinha vergonha. Só que o jeito dele andar, aquela coisa, eu tinha que soltar o meu corpo. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade em soltar o meu corpo. E a Carol me deu esse trabalho. Solta o corpo e faz. Olha, vou admitir, foi um trabalho difícil para mim. Um trabalho bem complicado de soltar o corpo. Mas no final deu certo. Agradeço muito a Carol, porque aquilo me ajudou muito posteriormente em outros trabalhos que eu fiz com ela. Então, para mim foi maravilhoso, foi extremamente maravilhoso. E como eu falei, vou deixar as fotos aqui do Prof e do Pimpolho para vocês estarem dando uma olhada de como era. Até vou colocar mais fotos da minha época de teatro, aqui da época que eu fazia a Zé Fitarça, todos os arquivos e fotos que eu tenho do teatro, que eu ainda guardo, eu vou colocar aleatoriamente aí na tela para vocês. Então, se surgir uma fotinha do teatro, você já sabe o que é da minha época que eu vivi isso. Então, recapitulando, fiz isso. No próximo ano, eu já estava mais madura, aquela coisa toda, continuava fazendo aula com as duas, trabalhando já com teatro, fazendo 1001 coisas. Aí a Carol fez um trabalho, o Poéticas Cotidianas, que assim foi um trabalho, acho que foi o meu trabalho mais gratificante, mais perturbador, realmente. Acho que foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida, foi como ator, foi Poéticas Cotidianas. Por quê? Porque a gente tinha que falar texto, a gente tinha que bater texto, a gente tinha que falar na verdade a gente tinha que falar poesia em forma de conversa, em forma normal, sem declamação. Isso de certa forma é uma coisa que causa muito, era algo que trazia traumas, de certa forma um trauma, trazia coisas pesadas pra gente. Então, para vocês terem uma noção, o trabalho a gente começou acho que com 12, a gente subiu no palco, Rodrigo, a Thay, a Gabi, Bernardo, a gente subiu no palco com 5 pessoas. A gente começou o trabalho no início do ano com 12, a gente chegou ao fim com 5, porque o trabalho era complicado, o trabalho era bem difícil, assim, era um trabalho que exigia muito da gente. Mas se vocês quiserem saber mais de como foi esse processo, como foi esse trabalho, como foi a criação, deixem aí nos comentários para mim que eu posso fazer um vídeo até mesmo sobre
como eu falei, eu estou fazendo uma pincelada por cima da minha época que eu vivi teatro. Então, se vocês quiserem alguma história, ou o Prof. Pimpolho, ou como era o espetáculo Zé Tarde, ou como foi o Pluft, tipo fantasminha que eu fiz, todo o contexto assim de várias histórias do teatro, de várias situações que eu vivi e que eu não comentei aqui, vocês deixem aí nos comentários. Faz um vídeo tal e me dá essa sugestão, que daí eu vou estar fazendo um vídeo específico, daí eu vou estar falando, entrando literalmente só nesse espetáculo, só nesses personagens, só nessa parte, ou contando, ou se vocês querem saber mais histórias que eu não estou falando nesse vídeo, vocês também deixem aí nos comentários, que daí eu posso estar fazendo mais vídeos sobre o teatro. Que teatro, eu acho que se eu pudesse, eu sentaria aqui e ficaria 10 horas, 15 horas falando sobre teatro. Ou se vocês quiserem que eu traga algum desses meus personagens que eu fiz, assim, tá certo que faz algum tempinho que eu não faço mais, mas se vocês quiserem eu posso estar trazendo para vocês estarem vendo. Então, acho que para o vídeo não ficar muito extenso demais, eu vou estar encerrando ele por aqui. Então eu agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui. Então, já vou pedir para você, novamente, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, para você se inscrever no canal, que isso vai me ajudar e muito fazer o canal crescer. Para você ativar o sininho, porque se você ativa o sininho, você recebe as minhas notificações de vídeo. E eu vou estar pedindo para vocês deixarem aí nos comentários alguma ideia de vídeo, algo que vocês queiram, que vocês gostariam que eu falasse, que eu fizesse. Então, acho que o vídeo de hoje é isso. Até semana que vem.